Né? Depois, olá, sou a Zeila Dalchiuzê. Estamos aqui para conversar um pouco sobre as questões legais. Estamos aqui com o Dr. Bruno de Barros, é o nosso convidado, uma pessoa muito importante, que tem um trabalho muito extenso em relação ao direito de família, ao direito. Eu vou até fazer a apresentação formal, né? O doutor Bruno de Barros é o sócio do escritório Duran e Barros. Ele é formado pela PUC Paraná, especialista em Direito Civil e Empresarial, extensão em Direito Internacional, Constituição e Direitos Fundamentais pela Universidade do Porto. E o que eu gostaria de trazer para vocês é um parecer legal a respeito de prevenção, preparação para o nosso envelhecimento saudável, nosso envelhecimento de qualidade, o quanto esse aspecto é fundamental para que nós comecemos a nos preparar e comecemos a conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, sobre aquilo que nós gostaríamos, enquanto nós estamos com autonomia, com independência, e esse momento assim é ainda um momento fundamental para conhecermos mais a respeito de todas essas novas leis, dos recursos, de como nós devemos nos colocar diante de pessoas que nós gostamos, para que a gente tenha uma qualidade de vamos dizer assim, no momento em que nós estivermos mais dependentes, numa qualidade de vida, né? Mesmo que nós não tenhamos mais condição de decisão, nós estaremos cumprindo a nossa meta, que é buscar a melhor forma de envelhecer. Então, doutor Bruno, o senhor gostaria de apresentar um panorama geral sobre essa preparação, ou sobre essa preocupação, ou sobre essa busca já de informações ou de pessoas que nós confiemos? O que o senhor pensou a respeito desse tema? Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, senhora Zeila. Quero agradecer o convite desse bate-papo e eu acho que é um tema muito importante, é o planejamento. Tudo na vida a gente planeja. A gente planeja viajar, planeja o dia, planeja a semana, planeja o trabalho. E a gente planejar o nosso futuro é muito importante também, porque não é porque a gente está planejando o futuro que a gente está pensando na morte ou está pensando na doença. A gente está planejando para se preparar para o futuro, né? Então, assim, uma das formas de se preparar é o testamento. E o testamento que todo mundo conhece é o testamento que é sobre os bens. O que que eu vou deixar na minha casa? É um quadro, é o dinheiro. Esse é o primeiro testamento que a gente pensa, né? Que vem na nossa cabeça, testamento, é bem. Só que tem uma nova forma que está chegando no Brasil, que é uma novidade, que é o testamento vital. O testamento vital ele não trata sobre bens. E ele, na verdade, não é para tratar depois da morte. Ele, na verdade, é para tratar antes, para tratar sobre assuntos da saúde. O que que é o testamento vital, então? O testamento vital é uma declaração de vontade que você coloca em um documento para explicar quais tratamentos de saúde você quer fazer, você quer que deixem que faça, que o médico proceda a alguns procedimentos ou não, invasivos ou não, quando você não consegue manifestar sua vontade. Então, você pega um documento, escreve essas diretrizes e deixa arquivado. Como é algo muito novo no Brasil, nem todos os cartórios até conhecem como nome de testamento vital. Algum Uhum. deles eles conhecem como diretivas antecipadas de vontade. Mas a grande maioria hoje, principalmente na região de São Paulo, Minas Gerais, e são acho que os dois estados que mais têm Uhum. feito esses tipos de testamento, eles já estão mais preparados. Uhum. E assim, é, não é algo muito complexo, você pode ser feito. O ideal é fazer em cartório,
Porque o que que acontece em cartório? O cartório ele é feito numa escritura pública. A escritura pública é um documento oficial. Nesse documento vai ficar arquivado, vai ter a fé pública do tabelião, então toda a sua vontade vai ficar lá para tratar sobre a sua saúde. Mas também, se você não quiser fazer, não quero gastar, ou não me sinto confortável em fazer num tabelião de notas, você pode fazer um documento particular. Então, um documento em casa, pega assinatura, conversa com a sua família. Não é uma coisa que você precisa fazer do dia para a noite. É uma coisa planejada, estudada, que pode, futuramente, planeja, né? Ajuda muito no futuro. Uhum. Mas essa diretiva antecipadas de vontade, ela tem um foco mais relativo à questão do desejo de como eu gostaria de terminar os meus dias, né? Isso. Se eu gostaria que deixassem, houvessem mais recursos, se houvesse colocar, entubar a pessoa, manter com alguma medicação ou algum tipo de tratamento para sobrevida ou não, né? Ou deixar a morte natural, né? Que as pessoas façam já um encaminhamento, como eles dizem, deixar naturalmente que a pessoa vá evoluindo para o óbito, Isso. né? Às Então, vezes, só complementando, às vezes coloca nesse documento, eu não quero formas artificiais de prolongamento da vida. Eu quero que deixe seguir a ordem natural. Ou eu não uhum, quero tratamentos experimentais, por sim, exemplo. Então, ou sim. eu quero, em determinado momento, eu quero, nos últimos instantes, estar com a família, ser enviado para casa. Sim, Então, isso é tem muito importante. alguns exemplos do que você pode constar ou não constar. Até aproveitando o gancho, claro que é uma manifestação de vontade, você coloca o que é a sua vontade, mas essa vontade no documento ela não é absoluta. Não é porque que você colocou determinados diretrizes nesse documento que vão ser 100% seguidos. Uhum, Ele há limitações. Tem limitações legais, por exemplo, no Brasil não é autorizada a eutanásia. Então, não tem como constar em um documento desse falar, eu quero a eutanásia. Ou uhum, também, outra limitação é também o Código de Ética Médico. Se tiver alguma um vontade recurso, ali né? nesse documento, algum conflito, o código prevalece. E Uhum, também, assim, quando envolve a sua decisão afeta terceiros. Então também não pode. Mas como que é uma decisão que afeta terceiros? Normalmente, às vezes, a gestante, ela não tem como determinar alguma coisa em relação ao feto. Então também tem uhum, essas limitações. certo. Mas, de alguma maneira, quer dizer, o que talvez o teor da nossa conversa tenha a ver com conversar sobre. Porque Isso, como no momento da internação, né, você vai estar junto com a equipe, com a administração do hospital, com uma série de diretrizes já estabelecidas, né, ali no como é que deve proceder com determinadas doenças, né? Então, que todos saibam, né, mesmo que talvez não seja permitido, mas qual é o seu desejo, né? Existe agora um trabalho muito grande da medicina paliativa, né, de ir levando de uma forma digna, né, e é feito, às vezes, um questionamento para a família se gostaria que fosse dentro dessa linha, né, de deixar que a pessoa vá caminhando naturalmente. Mas o mais, quer dizer, eu acho que a busca de tudo isso, né, dessa informação, é poder conversar, falar com o seu cônjuge, falar com seus filhos e dizer, eu gostaria de, né? E são eles que vão ali definindo coisas, eles é que vão estar conversando, eles que vão estar pensando, eles que vão estar presentes, intervindo de alguma maneira, nessas decisões e nesse cuidado que vai estar acontecendo, tanto dentro de casa, quanto no ambulatório, quanto dentro de uma internação.
Então, quanto mais recursos nós sabemos que nós temos, que nós podemos buscar legalmente, ou então dentro das nossas diretivas de vontade, né? Palavra muito bonita, né? Diretivas quer dizer, eu gostaria. Fora essa questão do encaminhamento para um momento mais, né, final da vida, qual mais ações que a pessoa pode pensar a respeito dessa preparação, né, em que ela possa consultar um advogado? Eu acho que a ideia da Austil-Z é justamente estar com o senhor como um consultor para as pessoas Uhum. perguntarem. Ah, o que eu posso fazer? Eu posso deixar escrito, eu tenho que ir no cartório, o que eu gostaria de fazer com os meus bens, a respeito de quem vai tomar conta das minhas coisas, ou dos meus cachorros, ou de alguma coisa própria. Existe alguma Certo. coisa que eu posso me preparar? E é isso que a senhora falou. Essa questão do testamento, em geral, assim, estou falando de uma forma geral, é um planejamento que não só da pessoa, é um planejamento da família, porque é um Uhum, momento que quem vai decidir, quem que vai estar presente, vivenciando, não é apenas a pessoa, né, que está o testador, vai ser a família. Então, realmente é importante ter essa conversa, essa reunião, esse bate-papo entre a família, né? E assim, em relação ao testamento vital, é, você vai colocar a sua vontade, né, com relação à sua saúde, e ele, diferentemente de um testamento comum sobre bens, ele é utilizado quando em vida. Então, você tem que deixar muito claro para sua família, para seus amigos, quem que vai ser o responsável até sim. de informar o médico, de ter esse documento em mãos. Também não adianta você fazer esse documento e ninguém saber da existência dele, né? Uhum, Então, assim, é bom deixar. Tem uma figura que se chama procurador da saúde. Você nomearia uma pessoa para falar, olha, essa pessoa que vai dizer qual que é a minha vontade. ótimo. Pode ser algum amigo, alguém da família. Também é importante, se você tem um médico de confiança, já informar o seu médico da existência desse Sim. testamento. Às vezes você está Uhum, em um tratamento de saúde, não que você está, o tratamento não vai funcionar. Não, o tratamento está aí para funcionar, ele funciona, mas é planejar e já informar o seu médico, né? Então, essa é uhum, uma forma de se planejar, e assim, ter uma tranquilidade não só para você, como também para sua família, que é um momento também de muitas dúvidas na família, quando você não sabe o que que a pessoa que está ali hospitalizada gostaria, né? Então, com sim. esse testamento, a família já tem o que você gostaria. Até num momento difícil, é uma facilidade. E outras formas, né, de planejar é o testamento. O testamento é sobre bens. Então, só que a diferença do testamento vital para o testamento comum é que o testamento comum ele só vai ter efeito quando você falecer, quando a pessoa Uhum, falecer. Então, assim, é um testamento, é uma manifestação de vontade também que você vai falar sobre, quero tal pessoa seja em meu inventariante, quero que tal imóvel, vá para tal pessoa, tal dinheiro, isso. Claro que tem todos os requisitos legais, tem algumas limitações, mas em geral é isso. E o testamento você pode ser feito também em cartório, pode ser feito em casa, um documento particular, né, por escrito, e ainda tem até uma outra forma de disposição de última vontade, que é o condicílio, que é uma forma mais simples, que é para você tratar não sobre imóveis, bens, é mais para falar assim, eu gostaria que é, tal quadro da minha casa fosse para um filho, eu gostaria que tal anel, um anel meu de formatura fosse para tal pessoa. É para tratar as peculiaridades, né? Aquelas. Eu gostaria de um jogo uhum, de xícara para tal um genro, né? aham. E Então, isso tem um nome, convencílio, condicílio. condicílio. Condicílio, que é Ah, para também, assim, que são várias formas, né, de você se planejar. Você pode uhum. deixar também, eu quero planejar em vida. É doação, você pode já para fazer a doação. Ou o testamento é mais depois da morte, mas daí tem a doação. Tem hoje que está muito na moda a questão de holding, né?
Então, assim, se a gente vai ao bate-papo aqui, a gente fica a semana toda conversando Não, não, sobre nós estamos aqui só fazendo assim o um início. ticando aqui É, para depois abrir esse espaço para as dúvidas, né? Que sim, provavelmente as pessoas vão começar a imaginar, né? O que que elas, em que momento de vidas elas estão, o que sim. que elas estão querendo saber. Mas é muito importante saber que existem vários encaminhamentos, né? Uhum, E quanto mais nós vamos, como você falou, mais nós vamos explorando, mais aquilo vai sendo explícito. Existe isso, existe aquilo, para que serve isso, né? sim, E mas é muito interessante, né? Pensar assim em vida, né? Em vida ou pós-vida. O em vida significa que ainda temos vida, não quer dizer que nós vamos escrever e já delegar ou então pensar, porque nós estamos já no final, mas temos talvez mais 20 anos, mais 30 anos, mas já começamos a pensar nesse assunto, sim, né? Porque é muito tabu na família falar, né? Quando a pessoa vai falar, eu gostaria que você ficasse com isso, não, não fala isso, você não vai morrer tão cedo. Então, a palavra morrer tão cedo talvez comece a ter um outro significado, no sentido de que planejar não é algo que é já uma sina, então quer dizer que eu já tenho um final previsto. Ninguém sabe quando, como, por quê. Mas pensar é algo que pode ser constituinte tanto para quem vai receber, né, essa delegação, que eu acho muito bacana, né, que o senhor falou que é o procurador de saúde, tem um isso, procurador de saúde mental, né, de pensar que essas pessoas vão começar a conversar e tirar um pouco esse tabu, né, do não falamos sobre esse assunto. Eu acho que basicamente, como nós falamos, é uma apresentação geral, né, certo. do assunto, e eu acho que vamos deixar agora o nosso querido público assim com a dúvida para podermos responder nas próximas. E queria então pedir as suas palavras finais para que a gente deixe essa demanda aí, né, eminente aí do que as pessoas querem saber e gostariam. O que é que o senhor pensou? É, é um tema, como a senhora Zeia falou, que é um pouco de tabu, mas ele deve ser enfrentado. É um planejamento, é como eu falei no início, a gente planeja tudo na vida. Até para fazer uma viagem, a gente planeja com meses de antecedência. Sim. Então, é muito importante a gente planejar, ter esse planejamento, ter essa conversa. Claro que são alguns, às vezes, quem nunca teve contato com isso são temas, são nomes diferentes, complicados. Às vezes a gente começa, aponta para um lado, abre vários feixes, né, de Uhum, possibilidades. Mas a grande questão, o foco é o quê? É planejar, é conversar, planejar, e isso não quer dizer que a pessoa está pensando na morte, ou está próximo de morrer. Não, não tá. Ela só está planejando. Ao mesmo tempo, assim, eu estou planejando viajar. Não quer dizer que eu vou viajar amanhã, nem ano que vem, né? uhum. É a mesma que a gente pode pegar como exemplo. Então, o importante é a gente conversar, planejar, e depois, quando tiver tudo já bem focado, tudo, conversar com algum profissional, tudo para ver qual que seria o melhor caminho a traçar. Sim. Então, eu agradeço a todos a atenção e até breve. Muito obrigada, doutor Bruno. Eu que E agradeço. eu acho que foi um momento importante ter trazido o senhor para aqui para conversar e abrir esse espaço desse olhar, né, para o aspecto legal da nossa vida. Então, até breve.